Fala galera, aqui é o Glauco Vidal, seja bem-vindo aqui ao podcast por todo mundo. O episódio de hoje que eu preparei para você aqui com muito carinho. É um prazer ter você aqui comigo novamente e é um prazer estar aqui com você novamente. Eu quero pedir para você, antes da gente iniciar esse podcast, para você compartilhar o link desse podcast, tanto do YouTube quanto do Spotify. Compartilha aí com um amigo, com um familiar, com um irmão seu, um parente seu. Assim você vai nos ajudar a crescer esse podcast. E eu também peço para você deixar os seus comentários, curtir. Isso ajuda a gente no engajamento e ajuda a gente a chegar mais longe. Beleza? E vamos nessa, vamos pro podcast de hoje. Vamos falar da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Como você compreende a graça de Deus? Eu tenho ouvido algumas pessoas, especialmente na internet, falar que liberou geral, pode pecar, porque não tem nada que você pode fazer para poder comprar a salvação, para poder tirar a salvação. Se Deus te salvou, você está salvo, já era, não importa o que você faça, você não vai mais perder a salvação. Eu tenho ouvido pessoas falarem disso. E antes de entrar nesse tema, eu quero ler com você Romanos 6. Se você que não conhece Romanos 6, eu quero ler com vocês, que diz o seguinte: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente, para que a graça abunde? Aí, essa é uma pergunta. Aí a resposta é: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e ele foi ao terceiro dia, só lembrando para você, então pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida, guarda essa palavra aí, novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Guarda essa frase aí, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Pois quanto a ter morrido de uma vez, ele morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então Jesus morreu para o pecado, não porque ele tinha pecado, ele morreu pelos seus pecados, tá bom? Ele foi tentado também, ele poderia ter pecado, só que ele disse não ao pecado. Lembra lá Satanás tentando Jesus, quando ele fez o jejum de 40 dias e 40 noites ali, no deserto por Satanás? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência, para você que não sabe, são desejos. Desejo de quê? Da carne. Sabe aquela vontade que você tem de pegar aquela mulher, a vontade que você tem de mentir, aquela vontade que você tem de quebrar, de bater, de violentar, sabe aquela vontade? Essas são as concupiscências da sua carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, o vosso corpo ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, ou seja, o vosso corpo, tudo que é membro no seu corpo, você tem que apresentar a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois não estáis debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Liberou geral? De modo nenhum. Não sabeis vocês que a quem vocês apresentardes por servos para lhe obedecer, vocês são servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você serve o pecado, você obedece quem? O pecado. Se você serve a justiça, então você obedece à justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina
a que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Romanos 6 é maravilhoso. Eu quero falar para você que tem muita gente interpretando muito mal a vida com Cristo. Eu nem vou falar a Bíblia, porque tem muita gente que nem lê a Bíblia, mas está interpretando muito mal a vida com Cristo. Não tem como, querido, você se aliançar com Jesus e depois, porque Jesus ele te dá a salvação, você fala, não preciso pagar preço nenhum mais pela salvação, é de graça, então eu vou fazer o que eu quiser. Deus ele vai me perdoar, não importa o que eu faça, ele vai me levar para os céus. Não é assim que funciona. Quando você se aliancia com algo, com alguém, automaticamente você fica vetado de se aliançar com outro algo ou outro alguém. Eu vou dar um exemplo para você, vou dar vários exemplos, mas eu vou começar falando do exemplo do casamento. Tá aqui a minha aliança. Dentro da minha aliança tá escrito assim, ó, Together for a purpose. Juntos por um propósito. Essa aliança, você não consegue encontrar o começo nem o fim dela. Significando que o meu relacionamento com a minha esposa, ele é um relacionamento para sempre. Até eu morrer. Certo? Então, eu me comprometi com a minha esposa. Eu não posso mais, em virtude disso, me aliançar com outra mulher. Me prostituir com outra mulher. Eu não posso mais entregar o meu corpo, as minhas carícias, para outra mulher. Por quê? Porque eu me aliancei com uma mulher. Vou dar um exemplo para você. Você passou em um concurso da Polícia do Estado, aí no seu estado onde você mora. A partir do momento que você passou no concurso da Polícia do seu estado, você não pode ir lá na polícia de um outro estado e se aliançar com essa polícia. Porque não tem como você exercer a sua profissão em um estado e no outro estado simultaneamente. Não tem como você ser marido da Patrícia e da Paula. Você se aliancia com uma e você vai viver a sua vida com uma. Então, o que Romanos 6 está dizendo é que não tem como você se aliançar com Deus e mesmo assim ficar de intimidades com o pecado. As pessoas elas falam que a salvação é de graça, que não tem nada que você faça que possa te fazer perder a salvação. Bem, eu compreendo diferente a partir dos textos bíblicos. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Agora vamos aqui aprender o que realmente é pecado e se você permanece sendo pecador ou não depois que você se converte. A resposta é sim. Você permanece, você continua sendo pecador. Mas você não é mais governado pelo pecado. Isso quer dizer que o pecado ele não tem mais poder sobre você. Mas você é ser humano. E o ser humano ele é corruptível. O ser humano ele tem a semente do pecado já na sua gênese. Então ele já nasceu assim. Então uma criança já tem dentro dela a semente do pecado. Não tem como você ser um ser humano e não pecar. Se você não pecar contra Deus, você vai pecar contra as pessoas. E quando você peca contra as pessoas, automaticamente você pega contra Deus. Aquele que fala que não tem pecado já está cometendo pecado, porque isso é mentira, e mentira é pecado. Mas você não precisa mais viver o estilo de vida do pecado. Uma coisa é você estar seguindo firme com Jesus e você tem um deslize, você falou um palavrão, você pensou uma bobagem, você até fez alguma coisa, sabe, que é categorizado como pecado. Mas isso traz um profundo arrependimento para o seu coração, uma profunda tristeza. Você fica triste, caramba, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui falar essa palavra? Poxa, minha boca consagrada a Deus, fui falar essa bobagem. Até a sua mente, às vezes, você fica lutando contra os seus pensamentos, porque os seus pensamentos ficam ali, faz isso, olha para fulana, rouba, odeia, xinga, e você tem que ficar repreendendo a sua mente. Então, quando você se entrega a Deus, o seu corpo, como diz aqui em Romanos 6, os seus membros, eles pertencem a Deus. A partir do momento que você serve a Deus, querido, você vai lutar contra os seus desejos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você está vendo essa pessoa que está aqui diante de você? Eu tenho um desejo. Você acha que a minha carne, ela se converteu? O que se converteu, querido, foi a minha mente. Houve uma metanoia na minha mente. Houve uma metanoia, houve uma mudança de mente. Mas o meu corpo, ele continua desejoso do pecado. O meu corpo continua querendo facilidades. Então, a minha carne, ela não se converteu. Com
A minha mente, eu obrigo a minha carne, eu esmurro a minha carne. Através de quê? Através de jejum, querido. Através de oração. A vida do cristão não é uma vida de sombra e água fresca, não, pessoal. Ah, entrei para a igreja, agora sou de Deus, não preciso fazer mais nada. Não, a sua luta acabou de começar. Antigamente você estava sendo levado pelo vento, agora você está sendo governado por alguém chamado Espírito Santo de Deus. Então, a partir desse momento, a sua vida ela começa, as suas lutas começam. Qual é a diferença das lutas com Deus e das lutas sem Deus? Quando você está com Deus, começa a atender ali uma igreja, um discipulado, um pequeno grupo, uma célula, uma CID aqui no Ministério do Glauco Vidal. Qual é a diferença? A diferença é que agora você está lutando do lado certo e você vai ser equipado para lutar contra o pecado. Mas você vai continuar tendo a mesma disposição para odiar. Você acha que depois que você se tornou cristão, vai ser fácil perdoar quem te ofende? Não vai ser fácil não, querido. Vai continuar sendo difícil. Sabe aquela tentação que você sente? Todo ser humano tem um lado obscuro. Inclusive, eu acabei de ter essa aula aqui na faculdade. Eu faço um curso de divindade aqui, de teologia aqui nos Estados Unidos. Eu acabei de ter essa aula sobre os líderes que caíram ao longo do tempo, grandes líderes aqui nos Estados Unidos, porque eles não conseguiram reconhecer o lado obscuro deles e eles não conseguiram dominar. E eles não dominaram porque eles não conheceram. Não tem como você lutar contra aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer. Você precisa dar nome, você precisa identificar. Você só luta contra um vírus depois que você sabe o que é esse vírus. Porque aí você sabe exatamente qual o antídoto dá para matar o vírus, para lutar contra o vírus. Então, vários líderes, grandes líderes que ergueram grandes ministérios, eles caíram em pecado, geralmente pecado sexual, com secretárias, porque eles não conheciam o seu lado obscuro. Então eu continuo tendo um lado obscuro. A concupiscência da minha carne, ela continua ali militando contra mim. Eu continuo com dificuldade para perdoar. Eu continuo, às vezes, com dificuldade na área de conter a minha boca, para não falar palavrão, para não falar palavras torpes. A Bíblia fala que não saia da vossa boca palavras torpes. Tudo que for bom, louvável, agradável, que louve a Deus, seja isso que sai da vossa boca. É isso que a palavra de Deus diz. Então, eu continuo tendo que lutar contra a minha carne, colocar a minha carne na cruz, colocar o meu velho homem na cruz, para poder servir a Jesus Cristo. Então, se você aceitou a Jesus Cristo simplesmente porque você tem medo de ir para o inferno, querido, você não acertou na sua decisão. Você não anda com Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Você anda com Jesus porque você reconheceu que você é insuficiente. Você é insuficiente para salvar-se, porque o pecado ele sempre vai bater na sua porta, querido. Agora você precisa decidir se você vai dizer sim ou não para o pecado. Eva disse sim, e porque ela disse sim, trouxe um monte de maldição. Eu quero dizer algo para você agora, eu quero aprofundar um pouco mais. O que você precisa entender sobre o pecado? Às vezes você está passando por uma situação aí que você fica reclamando, você fica até nas suas orações, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Aí você vê a sua bondade do momento, você vê as coisas boas que você tem feito no presente. Eu sou uma pessoa tão boa, por que isso tem acontecido comigo? A primeira coisa que você precisa saber é que você não é uma pessoa tão boa. Não há ninguém bom a não ser Deus. Nós não somos bons, nós somos falhos, pecadores, corruptíveis. Algumas das nossas personalidades são mais contaminadas, são mais igual eu. Eu tenho uma personalidade, a gente chama aqui, né, Spice. Eu trabalho com alunos autistas, então quando o aluno autista ele é muito agitado, a gente chama ele de Spice, que é pimenta. Então algumas personalidades, elas são mais Spice, apimentadas. A minha é mais apimentada. Eu sou colérico, meu amigo. Colérico, pragmático, objetivo, não fico muito ali dando moral para sentimento. Porque não? Comigo vai lá, faz, pum, acontece. Eu sou assim, tenho dificuldade com pessoas que não são assim. Às vezes eu tô lá caminhando a milhão e aí a minha mulher tá lá, mas é porque eu sinto. Eu falo, meu amor, que sente o quê, meu amor? Bora pra cima. Mas eu sinto, é cheio de intuição. Então eu sou assim. E aí você fica falando, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, só que você esqueceu dos erros que você cometeu lá atrás, sobre escolhas e consequências, sobre herança. Às vezes, você está passando por um período na sua vida
Porque lá atrás você fez algo que não deveria ter feito. Você atropelou um princípio de vida. Não é nem um princípio cristão, não. É um princípio de vida. Você desonrou a sua mãe, você desonrou o seu pai. Você trapaceou em um negócio, você reteve uma informação para poder lucrar. Alguma coisa aconteceu. Aí você plantou aquela semente e aí você esqueceu daquela semente. Alguma coisa aconteceu lá atrás e você simplesmente esqueceu da semente. Aí hoje você está passando por algo muito complicado e você fica falando, poxa, mas o que eu fiz para merecer isso? Você não lembra da semente que você plantou lá atrás. Você achou de alguma forma que essa semente ela jamais daria fruto. Você esqueceu dessa semente. Só que essa semente, mesmo esquecida por você, ela brotou, ela cresceu e agora está no tempo do fruto. E você está colhendo os frutos, por mais amargos que sejam. Então, o seu pecado, ele sempre vai ter consequências. Você sempre vai colher um resultado dos seus pecados. E quando você não colhe, alguém da sua família vai colher. Você sabia que é preciso pelo menos 4 gerações para quebrar o ciclo de pobreza e miséria em uma família? Às vezes você é um homem, um adulto já velho, você vai lá e faz e mantém relação sexual com uma criança, uma menina de 14, 15, 16 anos, e aí você deixa aquilo ali no segredo e ninguém sabe. Aí você foi lá, traiu sua esposa, traiu seus filhos e você acha que ninguém sabe daquilo. Beleza, fui lá, peguei, né? Gostoso, tive um momento de prazer maravilhoso com aquela jovenzinha e vou seguir a vida. E você acha que ficou por isso mesmo. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Se não der tempo de você colher aqui, alguém vai colher por você. Às vezes você planta algo aqui que você não vai colher, querido. Mas os seus filhos vão, os seus netos vão, os seus tataranetos vão. Tá falando de maldição hereditária? Não, eu tô falando de matemática aqui. Eu vou dar um exemplo para você. O meu pai, quando ele morreu quebrado, zerado. Nós tivemos que fazer uma vaquinha para poder comprar um caixão para enterrar o meu pai. Hoje eu tenho 40 anos. Somente nos últimos 2 anos que a minha vida entrou em uma guinada de prosperidade. Eu abri empresa, minha empresa agora começou a prosperar, porque a minha esposa virou a gerente, aí ela tá mandando ver aqui, e a empresa agora tá crescendo. A bichinha tá trabalhando. Tô colocando ela para ralar. Mas a empresa tá crescendo. Eu nunca vi meu pai dirigindo na minha vida inteira. Somente agora, após 40 anos, que eu ando em um bom carro, que eu tenho um bom emprego aqui nos Estados Unidos. Somente agora, aos 40 anos de idade, que eu estou cursando faculdade. Estou fazendo tanto um curso superior no Brasil, online, quanto um aqui nos Estados Unidos. 2 cursos simultaneamente. Então, olha só o tanto de coisa que eu demorei a conquistar. Mas na minha casa, querido, ninguém dos meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, nenhum dos meus irmãos tem carteira de motorista ainda. Nem do Brasil. Hoje eu tenho carteira do Brasil, tenho carteira internacional aqui da Pensilvânia. Sabe, ninguém na minha casa tem um carro. Eu sou o único. Eu não falo isso com prazer e com orgulho para falar, caraca, eu sou vencedor, eu cheguei. Não, é triste isso. Então a pobreza que o meu pai deixou na minha família, os meus irmãos perpetuaram. E eu fui o cara que tive que quebrar isso com muita porrada. Sabe, batendo muito, insistindo muito. Não é qualquer um que insiste o tanto que eu insisti, não. Você acha que eu aprendi inglês porque o meu pai pagou um curso de inglês para mim? Na Wizard? Na WhatsApp? Não, querido. Na verdade, meu pai até me ajudou. Ele achou material no lixo de inglês, material em preto e branco, e com disco de vinil, e trouxe para mim. E eu comecei a estudar inglês com aquele material. Mas eu nunca tive uma vida assim de filhinho de papai, não queria ter tido. Não critico os filhos que têm vida de filhinho de papai. Eu critico os filhos que têm vida de filhinho de papai e não valorizam isso. Então, o seu filho, os seus netos, eles vão multiplicar tudo aquilo que você deixar para eles. Se você deixar pobreza, adivinha o que vai acontecer? A referência dele vai ser de pobreza. Dificilmente eles quebrarão um ciclo. A não ser se acontecer um ato quase de sorte na vida deles. Ou se eles tiverem muita força de vontade. Por quê? Porque eu colhi consequências de erros do meu pai. Quando eu falo pecado, são erros. Não é só erro contra Deus, o erro espiritual. São erros. Meu pai errou, cara. Eu nunca vi meu pai dirigindo um carro, eu nunca vi meu pai estudando, eu nunca vi meu pai lendo um livro, eu nunca vi meu pai fazer nada disso. Já o meu filho, ele é totalmente exposto à vida que a gente vive. Hoje eu dirijo o meu carro, a minha esposa dirige o carro dela, aí eu vou e coloco o som no carro, meu filho fala, nossa papai, seu carro é mais legal do que o carro da mamãe. Eu falei, eita, que menino sábio, rapaz. O menino entende tudo de pai dele e do carro do pai dele.
Só que não é verdade. O carro da mãe dele é mais sofisticado que o meu. Só que ele está sendo exposto a isso, sabe? Ele está sendo exposto. Ele tem, poxa, meu pai, né, tem um carro dele, um carro legal, ele gosta, né, um carro importado. Mamãe tem um carro dela, né? Pô, papai trabalha, né? Papai é trabalhador. Às vezes eu pego o papai lendo, tudo bem que ele tem me pegado muito no celular, né? Eu preciso mudar esse hábito. Mas ele vê que às vezes o papai lê, o papai agora quer começar a aprender a tocar piano. Então, eu exponho para o meu filho. Então, o meu filho ele vai multiplicar isso no futuro. Agora, o que fazer com a pobreza? O que fazer com as mazelas? Gente, infelizmente, às vezes até as doenças elas são herdadas pelos filhos. Às vezes a avó teve câncer, aí a mãe teve câncer, agora a filha está com câncer. Às vezes o seu avô era um alcoólatra, aí o seu pai se tornou alcoólatra, e você, mesmo dizendo que não ia repetir a história do seu pai, começou a se embrenhar no caminho da bebida ou das drogas. Você está repetindo a história, repetindo o ciclo. Então toda semente que você planta nessa terra, você vai colher, e se você não colher, a sua geração vai colher. Eu não quero morrer deixando dívida para o meu filho. Eu não quero morrer sem pelo menos ter um caixão para me enterrar. Eu não quero morrer assim. Eu quero deixar uma herança para o meu filho. Eu quero que o meu filho ele multiplique, que ele tenha um ponto de partida, que ele tenha assim as dificuldades dele, porque a dificuldade molda, as dificuldades são a academia da vida, desenvolve músculos emocionais, mas que ele não tenha miséria, que ele não multiplique miséria, escassez. Eu ralei muito, gente. Fui engraxate, vigiador de carro, lavador de carro, vendedor de alho, vendedor de melancia, vendedor de churros, servente de pedreiro, vendedor de água de coco, panfleteiro, ajudante de pintor, limpador de chão. Eu fiz muita coisa nessa vida, cara. Eu não quero que o meu filho passe por tudo isso. Eu quero que ele foque em uma profissão ali e ele prospere naquela profissão. Eu não quero que ele passe por todas. Por quê? Porque é muito trabalhoso, dói muito. Se meu pai tivesse deixado uma herança para mim, seria muito mais fácil. Eu já teria terminado a minha faculdade há muito tempo, meu curso superior. Agora, após os 40 anos, com os meus recursos e com a graça de Deus, que eu estou finalmente ingressando em uma faculdade. Então essa parte das consequências vem dos seus erros. E tudo que você colhe é porque você plantou ou alguém plantou. Às vezes você tá certo, cara, mas o que eu fiz para merecer isso? Você não fez, mas vai investigar a história da sua família. Às vezes os pais morrem e deixam um monte de dívida para os filhos pagarem. Às vezes os pais morrem e eles não têm coragem, sabedoria, inteligência para deixar um testamento por escrito. Falando ali, ó, tá vendo essa casa? A gente não tá deixando muita herança para vocês, mas essa casinha, esse carrinho, vai ficar uma parte pro fulano de tal, outra parte pro fulano. Sabe, organizando a vida dos filhos. Aí lá vai os filhos, ter que pagar advogado, e fazer inventário, e vai atrás de irmão, e vai atrás. Então fica correndo atrás de todo mundo, porque os pais não tiveram a inteligência de organizar a vida para os filhos antes de morrerem. E aí, meu querido, você morre, aí você acha que a sua existência acabou. Não, querido. Quando você morre, a sua existência ela fica perpetuando nessa terra por pelo menos mais 10 gerações. Ai, como assim, Glauco? Querido, você deixou o seu filho, aí você acha que o seu filho não vai ter um filho, o seu neto, aí você acha que o seu neto não vai ter um filho, o seu bisneto, aí você acha que o seu bisneto não vai ter um filho, o seu tataraneto. Sabe, a sua família ela vai multiplicar. Você não está mais aqui para ver. Eu vou dar um exemplo para você. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Só que olha só, o meu sobrinho, é até uma vergonha dizer isso, mas o meu sobrinho, ele tem 16 anos, ele mandou essa semana aqui um vídeo da filhinha dele que acabou de nascer. Ele é filho do meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo já é avô e ele morreu já, esse meu irmão. E o meu sobrinho teve o bisneto do meu pai. O meu pai morreu. Só que muitas pessoas acham que eles morrem e a existência acaba. Não, o meu pai morreu, mas ele deixou aqui os filhos. Aí os filhos tiveram filhos. Os meus irmãos tiveram filhos. As filhas dos meus irmãos, e um dos filhos do meu irmão, de um irmão meu, ele também já teve filho. Então a gente já está aí, ó, então vamos lá, primeira geração, que é a geração dos meus pais. Segunda geração, que são as gerações, que é a minha geração e a geração dos meus irmãos. Terceira gerações, que são as gerações dos nossos filhos. Quarta gerações, que são as gerações dos filhos dos nossos filhos. Nós já estamos na quarta geração. Daqui 20, 25 anos, esses bebês que hoje são bebês,
estarão, e aí eu já vou estar ali, tá entrando na minha velhice, que eu já estou com 40 anos, vou já estar na minha velhice, esses bebês estarão reproduzindo. E aí já vai para a 5ª geração da minha família, que eu conheço, porque se eu estiver contando a geração dos pais dos meus pais, porque eu não conhecia os meus avós, se eu estiver contando a geração dos pais dos meus pais, já são 5 gerações. 5 gerações. Quais foram os erros que o meu avô, o pai do meu pai, cometeram lá atrás, que o meu pai teve que colher? Porque meu pai teve uma vida ralada, sofrida, e no final foi assassinado. Foi drogado, usuário de droga, um homem violento. Até isso eu herdei, a violência do meu pai. Eu sou um cara muito nervoso, eu tenho que controlar. Hoje eu preciso ser atendido por um psicólogo, porque tudo isso eu herdei. Hoje eu tenho que me refazer. Então tudo isso tem a ver com o pecado, as sementes do pecado. Então você faz as suas escolhas, elas ecoam pela eternidade. Não é assim, você foi lá e cometeu um erro, você cometeu uma decisão de trair a sua esposa, e esse pecado vai ficar encoberto e ninguém mais sabe. Não é, a vida não acontece assim. Você imagina assim, só que não é assim que acontece. Então você tem que ter muito bem definido, esse conceito de escolhas e consequências, de sementes e consequências, sementes e frutos, e esse conceito de herança. Você herdou algo do seu pai, o que você está deixando para o seu filho? Para os seus filhos. Eu não estou deixando para os meus filhos aquilo que eu herdei do meu pai. Claro que meu filho já me viu nervoso muitas vezes, e de repente essa é a parte que ele pegou, que contaminou o coraçãozinho dele, a inocência dele já. Isso veio dos meus pais. Mas hoje eu conserto, eu falo, filho, perdoa, o papai tá errado, o papai não deve falar assim com a mamãe, o papai não deve falar assim com você. Só que às vezes o papai perde a cabeça, perde a paciência, fica nervoso. Então, queridos, você entende que o que você faz, as escolhas que você faz, elas são muito importantes para uma geração inteira e não apenas para você. Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus não está interessado só na sua vida. Deus ele está interessado no legado que você vai deixar para as próximas gerações. Deus é um Deus de próximas gerações. Eu tenho tristemente ouvido que esta é a geração perdida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você não é a geração perdida. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é sim a pessoa que se arrepende dos seus pecados e que você pode até colher as consequências, porque tem isso. Se você se converteu, mas você matou uma pessoa antes, você vai ter que pagar pelo seu crime. Deus ele não anula as consequências. Deus é misericordioso, ele te perdoa, ele te aceita. Só que ele não pode, vai contra a natureza, vai contra o que ele é, porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça, o que poucos cristãos falam, o que poucos pastores falam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O que está escrito em João 3,16 é verídico, é verdade. Só que Deus também é justiça. Deus não pode contra a palavra dele. Se você se tornou um assassino, você vai colher. Eu vou dar um exemplo para você. Moisés, um homem escolhido por Deus, ele assassinou uma pessoa. Deus usou a sua vida. Só que ele colheu os frutos daquele assassinato. Moisés ele teve muitos problemas ao longo da jornada dele. No final ele nem viu a terra prometida por conta de consequências de erros dele. Mas ele colheu aqueles frutos. Jacó foi lá e traiu seu irmão Esaú. Quebrou um princípio da palavra de Deus. Ofni e Finés, os filhos de Eli, quebraram princípios, foram mortos. Sabe, Jacó comeu o pão que o Satanás amassou. Sofreu, cara. Foi trabalhar para um cara que era trapaceiro, um cara chamado Labão, o sogro dele. Ele falou, vou trabalhar 7 anos para você, aí você me dá a sua filha fulana de tal como esposa. Aí o cara foi lá e enganou ele, depois ele foi lá e trabalhou mais 7 anos, só aí já foram 14 anos da vida do cara, ralando, sofrendo, sendo ali, vivendo com medo do irmão dele encontrá-lo e matá-lo, para vir vingar o erro que ele cometeu com o irmão dele. Então o que você comete, o que você vai pagar? Tem muitas coisas que eu fiz antes de vir para Cristo que eu tive que pagar. Eu fiz dívidas mesmo com as pessoas, eu tive que pagar dinheiro. O seu passado, as suas dívidas na esfera espiritual, elas são apagadas. O Satanás ele não pode mais manusear e manipular a sua vida depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A não ser se você der brechas e você pecar. O diabo ele se alimenta de pecados. O que
dá legalidade para o diabo, o que torna legal Satanás agir na sua vida. Porque a Bíblia fala que ele está ao derredor, ele fica ao derredor espreitando. Mas o que faz ele entrar na sua vida com opressão, com depressão, com ansiedade, ele utiliza as doenças modernas de hoje para atacar a sua vida. O que faz? Pecado. Satanás, ele entrou no Éden, só que ele não tocou na inocência da mulher, ele não tocou na inocência do homem, até ele convencer a mulher com a sua própria atitude a comer do fruto. Só depois que a mulher comeu do fruto, que finalmente os olhos dela se abriram, ela percebeu que ela estava nua, e Adão percebeu que ele estava nu, e ali eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Só que eles eram inocentes. Se você colocar um bebezinho, um menininho de 9 meses que está aprendendo a andar agora, e uma menininha de 9 meses que está aprendendo a andar agora, um na frente do outro, os dois peladinhos, ainda que eles não sejam irmãozinhos, os dois peladinhos, eles vão olhar um pro pipiozinho do outro, pra pepequinha do outro, e não vão dar a mínima moral. Por quê? Porque não tem malícia nos olhos de um bebê. Não tem essa malícia. Era assim que eram os olhos de Adão e Eva. Eles se viam nu, mas eles não viam a maldade. E ali eles se esconderam de Deus, e Deus já sabia que Deus era onisciente. Deus o chamou, porque Deus passeava naquele jardim ali todos os dias e conversava com o homem e com a mulher todos os dias, ali no Éden. Éden, inclusive, significa isso, presença de Deus. E ali Deus, ele mantinha esse momento de comunhão com o homem e com a mulher. E aí naquele dia Deus passeando ali, o chamou e eles se esconderam. E aí depois eles apareceram e aí Deus falou, o que aconteceu? Por que vocês se esconderam? E aí Adão foi e falou, Senhor, a gente se escondeu porque a gente estava nu. E Deus foi e falou para eles, mas quem foi que falou que vocês estavam nus? E aí ele foi e confessou. Ele foi e confessou, mas assim, confessou jogando a culpa para a mulher. A mulher que o Senhor me deste por esposa, me deu do fruto e eu comi. Ele não mentiu. De fato, foi ela que deu do fruto, tá? Só que ele deveria assumir a responsabilidade. Senhor, vacilei, não conversei com a minha esposa direito, ela vacilou, acabou comendo do fruto, nos perdoe. Não, ele só culpou a mulher. E aí Deus foi lá distribuir as consequências para todo mundo. E ali Deus teve que fazer o primeiro ato profético de Gênesis, que foi vestir o homem e a mulher. Uai, Glauco, onde está o ato profético nisso aí? Ele vestiu o homem e a mulher com pele de cordeiro, de carneiro. Não sei se você sabe que para vestir uma pessoa com pele de animal, o animal precisa morrer. Tem como você vestir a pessoa com pele de animal com um animal vivo. Você mata o animal, tira a pele e faz a roupa. Então Deus teve que fazer isso. Ali estava simbolizando que um dia Deus teria que ver o seu filho sendo sacrificado, o seu cordeiro sendo sacrificado pelo pecado da humanidade, para cobrir a nudez do pecado da humanidade que iniciou em Adão. Essa semente adâmica. E foi aí que o Jesus Cristo ele foi profetizado ali no começo. Então olha só para tudo isso. Você percebe a complexidade de tudo isso? Porque você precisa ser uma pessoa que não negocia com o pecado, que não brinca. Hoje eu vejo as pessoas muito mais interessadas em salvação. Você sabia que no ano passado, eu pensei muito nos céus. Eu estudei muito sobre os céus. Eu tenho 2 canais aqui no YouTube que tem aquelas pessoas que contam experiências que elas tiveram de quase morte. Elas ficaram em coma por muitos dias e elas foram aos céus e ali elas viram muitas coisas. Eu estudei muito essas pessoas. Eu fiquei muito ali fixado nos céus. Cara, como é que é o céu? Tal? Quero saber o céu, não sei o quê. Eu li um livro chamado, acho que é 49 minutos nos céus, uma coisa assim. Assisti o filme também, o 48 minutos nos céus, uma coisa assim. E eu fiquei muito ali desejoso do céu. Mas hoje, eu não fico mais, os meus olhos, eles não estão tanto nos céus. Ai, Glauco, como assim? Os meus olhos, eles estão em agradar a Deus aqui na terra. Eu não fico desejando, eu quero os céus, eu quero os céus, eu quero o céu. Eu falo, não, Senhor, eu quero fazer tua vontade aqui. Eu quero trazer pessoas para Jesus. Eu quero abrir uma igreja. Eu quero construir um legado. Eu quero, ajudar pessoas. Eu quero aconselhar pessoas. Eu quero tirar a confusão de Satanás da mentalidade, da mente das pessoas. Eu fico pensando como eu posso agradar a Deus aqui na terra. Então o seu desejo, ele tem que ser o desejo de agradar a Deus a todo um instante, em tudo que você faz. E o céu é uma mera consequência desse seu compromisso com Deus. Você não pode estar com Jesus simplesmente pelo céu, meramente pelo céu.
Você precisa viver os céus, o reino dos céus aqui na terra. Não é assim que Jesus falou na sua oração? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Então Jesus, ele veio à terra para fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Discípulos significa seguidor. Cristão significa pequeno Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então tudo que Jesus Cristo manifestou, fez nessa terra, é o que nós temos que fazer. Você quer saber qual é a vida que você tem que viver nessa terra aqui? Olhe para os apóstolos, olhe para Pedro, para Paulo, olhe para eles. E lá também tem todas as falhas deles, você vai falhar também. Uma coisa encantadora sobre Deus é que Deus não escondeu os erros da Bíblia. Na Bíblia tem escravidão, na Bíblia tem bigamia, na Bíblia tem incesto. Na Bíblia tem um monte de coisa, Deus não escondeu. Ou seja, falando que a Bíblia não é sobre perfeição, a Bíblia é sobre redenção. Então você precisa olhar para a Bíblia. Paulo fala, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então toda vez que você pensar se você pode ou não fazer alguma coisa nessa terra, beber cachaça pode, sair para boate pode, adulterar pode, fornicar pode, roubar pode, mentir pode, olhe para os apóstolos, olhe para os 12 discípulos, olhe para a igreja de Atos, como aqueles homens viviam. A sua vida tem que ser pautada por aqueles homens, pela forma que eles viviam as suas vidas. É assim que a sua vida precisa ser pautada. Você não tem que viver hoje aqui, nesse mundo, pedindo informação de quem não tem vida com Deus. Tem pessoas que falam sobre Deus, mas elas não vivem com Deus, pessoal. São simpatizantes de Deus, mas elas não têm um compromisso com Deus. Compromisso, gente, é comprometimento. Significa que quando você se compromete, se aliancia com Deus, você não pode ter mais nenhum outro Deus, porque você já tem um Deus. Isso é que é aliança. Aliança é literalmente morte. Você morre para os outros para viver só para um. E você morre, sabe por quê? Porque você vai ter que servir a Deus quando ninguém está vendo você. Igual eu estou aqui nos Estados Unidos, fiquei aqui nos Estados Unidos muito tempo sem liderança. Não tinha líder do Brasil me vendo aqui. Eu poderia pegar quem eu quiser, beber o que eu quisesse. Mas eu tinha um compromisso com Deus. Você não está 24 horas com a sua esposa. Se você quiser trair a sua esposa, você pode trair. Só que os seus filhos vão colher a consequência. Você vai colher a consequência. Você vai dar legalidade, você vai tornar legal a ação do diabo na sua vida. Então você tem que entender, querido, que você não está com Jesus simplesmente por causa da salvação. Você está com Jesus por causa da comunhão, da relação, do relacionamento. É por isso que você está com Jesus. É esse amor que age no seu coração. Eu chorava muito na hora do louvor nas igrejas do Brasil, porque cantavam as músicas assim, ó. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Cara, quando chegava no coro, como eu te amo, eu tava me derramando em lágrimas. Porque essa canção, eu tava falando com Jesus. Eu tava conversando, é como se Jesus estivesse na minha frente, eu falando, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu companheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro. Eu me derramava. Então é esse desejo que você tem que ter por Deus, querido. Quantas vezes eu ajoelhava ali, a cara no altar da igreja, eu ficava lá chorando. Eu literalmente colocava a cara. Acho que é porque o meu nariz é amassado assim. Colocava a cara no altar assim, levantava minhas duas mãos com a cara no chão e ficava ali chorando. Muita gente achava que era pecado. Caraca, esse cara tá sempre chorando, esse cara deve estar em um pecado muito forte na vida dele. Que espinho na carne que esse homem tem. Era adoração, gente. Eu não me segurava na presença de Deus.
A presença de Deus ela é muito poderosa. Às vezes eu tô fazendo podcast aqui, começo a falar com você, Deus já começa a me visitar. Eu tenho que terminar o podcast porque eu começo a chorar, cara. É um negócio, não é que eu seja muito emocional, é que a presença de Deus ela é muito forte. Então é esse amor que você tem que ter pela presença de Deus, essa paixão que você tem que ter pela presença de Deus. A presença de Deus ela tem que pulsar no seu coração. Esse desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade dele. Você precisa estar firme nisso aqui, ó, nessas palavras. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ah, mas não tem mais nada que você possa fazer para comprar salvação. Jesus já morreu, já comprou a salvação por nós. Nós não precisamos mais de igreja, né? Os desigrejados aí. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os outros discípulos precisaram, você precisa. Eles são, em termos de importância, maiores do que nós. Eles andaram com Jesus. E eles não apenas iam à igreja, eles abriam igrejas, eles fundaram a igreja. Você precisa ter uma cobertura espiritual. O que o mundo critica, sabe o que me deixa triste? Não é quando o mundo mete o pau no dízimo, mete o pau na oferta, mete o pau nos milagres, duvidando se realmente a pessoa que era surda mesmo. Porque na época de Jesus também tinha isso. Lembra do cego que Jesus curou? E aí os fariseus começaram a duvidar e foram lá perguntar para os pais do cego se realmente ele havia nascido cego. E eles não acreditaram. Olha só, os vizinhos e os outros que o tinham conhecido ainda cego perguntavam: será o mesmo homem? O tal pedinte? Ele era mendigo, ele não era apenas cego, ele era pedinte. E aí uns diziam que sim e outros não há dúvida de que se parece com ele. O cego dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe como fora possível ter sido curado da cegueira, que acontecera. E ele contou: um homem a quem chamam Jesus fez lama e aplicou-a nos meus olhos. Depois disse-me que fosse ao tanque de Siloé para me lavar. Assim fiz e fiquei a ver. E voltei a ver. E aí o pessoal perguntaram: onde está ele agora? Não sei, foi a resposta do cego. Então levaram o homem aos fariseus, aos pastores, aos líderes da época. Ora, tudo isso se passou num dia de sábado. Os fariseus interrogavam-no e ele contou-lhes como Jesus lhe espalhava lama sobre os olhos e como depois de os lavar ele passou a ver. Alguns dos fariseus disseram: esse tal Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha num sábado. Olha só que estupidez, gente. Jesus curou um homem de cegueira e os caras estão preocupados com um sábado, com um ritual, uma regra. Imagine, você não podia andar a vida inteira. E aí, de repente, você está ali dentro de um avião, vem um pastor, ora por você, aí você começa a andar no corredor do avião, correndo no corredor do avião, e as pessoas falam: nossa, que absurdo. Como é que cura o homem dentro do avião, para ficar correndo dentro do avião, que coisa feia. Meu amigo, você não podia andar, agora você anda, as pessoas estão olhando para as regras, não estão olhando para o milagre que Jesus fez em você. Alguns dos fariseus disseram: esse tal Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha num sábado. Que loucura isso, né, gente? E havia grandes discussões entre eles por causa disso. Os fariseus voltaram-se para o antigo cego e perguntaram-lhe: esse homem que te abriu os olhos, quem achas tu que ele é? Os judeus não queriam crer que tivesse sido cego. Eles não queriam acreditar no homem. Por fim chamaram os pais do homem: esse homem é o vosso filho? Ele nasceu cego mesmo? Se nasceu cego, como é que ele está vendo agora? E os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, cego de nascença. No entanto, ignoramos o que aconteceu para que agora veja. Desconhecemos, nós não sabemos o que aconteceu. Ou quem o teria feito isso por ele. Ele já tem idade, perguntem a ele. Ele vos explicará. Diziam isso com medo dos judeus, que tinham avisado que quem quer que afirmasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Já tinha estabelecido outra regra. Se você falasse que Jesus era o Cristo, porque o nome de Jesus não era Jesus Cristo, tá? Era Jesus. O sobrenome de Jesus não era Cristo. Cristo é ungido de Deus, é aquele que Israel estava esperando para redimir Israel. Só que Israel não entendeu o que era essa redenção. Por isso os pais disseram: ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Pela segunda vez os fariseus mandaram vir o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, porque sabemos que este homem é um pecador. Os fariseus disseram isso, aí o homem respondeu: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Mas que te fez ele? Como é que te curou? Perguntou os fariseus. O homem exclamou:
Eu já expliquei para vocês uma vez e vocês não me ouviram. Porque é que querem ouvir outra vez a mesma coisa. Também querem ser discípulos dele. Aí, meu amigo, quando esse cara era eu, esse cara era minha atrevido. Eu tenho essas respostas aqui também. E aí, quando ele falou isso, eles se injuriaram. Discípulos dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este nada o sabemos. Então tornou o homem a dizer: que estranho, ele curou-me e vocês nada sabem acerca dele? Se entende? Cara, o cara era cego, mendigo e sabia mais de Jesus do que os caras que interpretavam a Bíblia Sagrada, que liam a Bíblia Sagrada todos os dias, que foram formados nas melhores escolas rabínicas da época. Deus não escuta os pecadores, mas sim os que os honram e fazem a sua vontade. Essas são palavras do ex-cego. Desde que o mundo é mundo, ninguém conseguiu abrir os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não conseguiria fazê-lo. Tu nasceste em pecado, responderam. E queres ensinar-nos? Expulsaram-no da sinagoga. Olha só o que esse homem falou. Deus não escuta os pecadores, mas sim os que honram e fazem a sua vontade. O que ele está falando aqui é que Deus não escuta o homem que tem compromisso com o pecado. Se você tem compromisso com o pecado, Deus não te escuta. Deus escuta aqueles que têm compromisso com a honra, conforme ele diz aqui. Deus não escuta os pecadores, mas sim os que honram e fazem a sua vontade. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, farão a minha vontade. Você só pode dizer que é cristão se você faz a vontade de Deus. Tá na igreja, tá na bagaceira. Uma coisa é se você está na igreja e você é um novo convertido, você tem dificuldade para parar de fumar, dificuldade para abandonar o pecado. Então, mais ainda, você tem que se apegar com Deus, com a liderança que vai te ajudar a te conduzir. Foi o que eu fiz. Mas agora, se você está na igreja, vai para o culto de domingo, vai para o culto de sábado dos jovens, e aí depois você está lá pegando mulher, na cachaçaiada, enganando as pessoas, fazendo mal, você não é cristão, meu amigo. Ah, tá me julgando. Que a palavra de Deus te julgue. Tá aqui, ó, tá escrito, ó. Deus não escuta os pecadores, mas sim os que o honram e fazem a sua vontade. Se você não faz a vontade de Deus, você não é cristão. Eu tô ciente de Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque pela mesma medida que julgados serão julgados. Eu não estou te julgando, eu estou proferindo aquilo que está na palavra de Deus. Então, qual deve ser a sua conduta? Sua conduta deve ser isso aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, os seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos corpos aos pecados por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então de coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, querido. É isso. Quem é de Deus imita o próprio Jesus Cristo, imita os martírios, Paulo, Pedro, João, todos os discípulos. Você imita. Pode beber cerveja. Paulo bebia cerveja. Pode ter sexo antes do casamento. Paulo fazia sexo antes do casamento. Pedro fazia. Pode fumar um baseadinho. O baseadinho veio da natureza. Pedro fumava o baseadinho. Aonde está escrito? Se você tem prazer na lei do Senhor, você não terá prazer jamais no pecado. E você não ficará com essas perguntinhas infantis. Pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Não, meu querido. Quando você vive com Deus, tudo que você faz, você quer agradar a Deus. Não é que você vai viver bitolado como um cristão. Não, você pode fazer, por exemplo, eu vou pra Disney daqui a pouco com a minha esposa. Mês que vem. Eu vou pra Disney como cristão. Eu trabalho. Foi meu aniversário agora de 40 anos. Mesmo todo mundo sabendo que eu sou cristão, eu ainda recebi uma garrafa de cachaça, uma cachaça da África. Eu não vou tomar, querido. Uma cachaçinha não tem nada a ver. Nada a ver é quando você coloca um cego na frente de outro cego e fala pra eles olhar um pro outro. Não tem nada a ver. Piada sem graça, né? Eu não tomo, eu não bebo. Mas dá uma olhadinha ali pra bunda da mulher, não dá nada, pede perdão. Queridos, tudo aquilo que te desvia da sua fé, do seu foco, da sua comunhão com Deus, tudo aquilo que faz você sentir medo de Deus, tudo aquilo que faz você ver a nudez e parar de ver a inocência, você não deve fazer. Essas perguntazinhas assim, pode isso, pode aquilo, pode fumar, pode beber, deixa isso pros adolescentes. Deixa isso pras crianças, cara. As crianças 12, 13, 14 anos, 15 anos até. Você não. Homem e mulher de Deus não. Você segue pro alvo e você tem uma missão, você tem um legado. Você precisa treinar pessoas. Você precisa ganhar pessoas para Jesus. Você precisa ter os pés bem-aventurados, os pés daqueles que pregam as boas novas e trazem pessoas para Jesus. É isso que eu queria falar para você hoje. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Nos vemos no próximo podcast. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar em cima de cada um dessas palavras do podcast. Nos vemos no próximo episódio do podcast por todo mundo. Valeu!